Oi, pessoal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco com vocês sobre um aprofundamento aí dentro da parte da eletroquímica. Mais específico, a gente vai falar sobre a equação de Nernst. Bom, antes de tudo, antes de falar da equação de Nernst e deduzir ela aqui, e depois partir para um exemplo prático, eu quero relembrar com vocês algumas coisas aqui. Bom, uma das coisas que é muito importante a gente falar é o seguinte: dentro da química, a gente fala de um conceito que é a famosa energia livre de Gibbs. Então, eu vou anotar isso aqui como energia livre de Gibbs. Não lembro se é assim mesmo que escreve, mas eu vou deixar dessa forma. ΔG a gente costuma chamar de energia livre de Gibbs. Bom, e por que ela é importante? Basicamente, ela rege todos os sistemas físicos que a gente tem na natureza. Então, eu vou colocar aqui uma das relações existentes para a energia livre de Gibbs, que é assim a mais básica que a gente vê, é a seguinte: o ΔG ele é igual a ΔH menos T ΔS. Ou seja, aqui a gente tem uma relação já muito importante para a energia livre de Gibbs. A gente vê que uma das relações dela depende da entalpia, da variação de entalpia, da temperatura do sistema e da entropia do sistema. E essa variação da energia livre de Gibbs, ela pode ser positiva, ela pode ser zero ou ela pode ser negativa. Dependendo do valor que ela assume, a gente diz que a reação é espontânea e ou não é espontânea ou está em equilíbrio. Bom, mas basicamente não é essa relação que a gente vai utilizar hoje. A relação que a gente vai utilizar hoje é a seguinte, ó. Quando a gente trabalha dentro da termodinâmica com energia livre de Gibbs, a gente pode conectar, fazer um gancho da energia livre de Gibbs com a constante de reação. Na verdade, a gente faz um gancho entre energia livre de Gibbs e atividade. Só que a nível de ensino médio, pelo menos isso foi depois que eu vi muitos professores passando esse bizu, a nível de ensino médio, a gente não precisa se preocupar com a atividade, porque a atividade tem a ver com a concentração a cada 1.000 gramas de solvente. É alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Eu posso até corrigir depois, se vocês souberem aí, me corrijam. É, se eu não me engano, a atividade se define assim: a quantidade, o número de mols por 1.000 gramas de solvente, alguma coisa assim. Então, basicamente, a gente trataria desse ΔG na termodinâmica, na termoquímica também, como sendo algo relacionado à atividade. Como aqui a gente está tratando tudo como constante de equilíbrio, então para a gente vai ser a constante de equilíbrio. Então, dentro da termoquímica ou da termodinâmica, a gente vê o seguinte: a gente vê que o ΔG ele pode ser relacionado da seguinte maneira com a constante de equilíbrio: o ΔG padrão mais, só conferir aqui, só para ver se eu não vou falar nada de errado, mais R vezes T vezes o logaritmo natural, ou neperiano, de Q. Eu vou reescrever isso aqui, porque, como eu disse, esse Q representaria o coeficiente das atividades. Eu vou dizer, então, que ΔG é o ΔG padrão mais RT vezes o logaritmo da constante de equilíbrio. Então, eu vou utilizar essa forma aqui para escrever o ΔG dentro da nossa termodinâmica. Porém, dentro da nossa termoquímica ou termodinâmica. Porém, a gente pode também relacionar essa relação da energia livre de Gibbs com a equação da energia livre de Gibbs dentro da eletroquímica. E na eletroquímica, a gente diz que a variação da energia livre de Gibbs, então vou colocar que isso aqui é na termoquímica. Beleza, isso aqui é dentro da termoquímica. Agora, eu vou partir para como encontrar essa energia livre de Gibbs na eletroquímica. Então, na eletroquímica, é uma coisa mais ou menos assim. O ΔG seria menos N vezes F vezes E. Então, aqui, calma que a gente vai analisar parte por parte. Bom, a primeira coisa é esse N. Esse N vem a ser justamente o número de elétrons envolvidos nas semi-reações catódicas e anódicas. Então, isso até é uma coisa que a gente vai ver no nosso exemplo, tá? Podem ficar tranquilos. F é a constante de Faraday e ela vale 96.500 coulombs. Então, e também é uma relação que é importante a gente ter de cabeça. E o E é justamente a DDP da pilha, a força eletromotriz da pilha que chamam. Então, olha o que eu vou fazer. Vê se vocês concordam comigo. Eu vou reescrever essa expressão associando as duas. Então, eu vou pegar essa equação aqui,
que eu vou chamar de equação 2, e vou substituir na minha equação 1, certo? Eu vou substituir. E aqui colocando um parêntese só, deixa eu colocar um parênteses antes, que isso aqui é na eletroquímica. Isso aqui é dentro da eletroquímica. Beleza, Enzo? Então, agora eu vou trazer esse cara para cá, ó. Trouxe esse cara para cá, e eu vou fazer uma substituição. Bom, deixa eu só trazer o nosso exemplo um pouco mais para baixo. Percebem que aqui eu estou fazendo bem, bem agora mesmo. Estou sem edição nem nada. Porque eu quero voltar a postar vídeo aí com mais frequência, então acho interessante a gente fazer assim. Eu vou substituir. Isso aqui, eu vou dizer então, ó, eu vou substituir a 2 na 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que menos n, desculpa, vezes F, vezes o potencial da pilha, vai ser igual. Aqui eu vou colocar o ΔG padrão. Bom, o ΔG padrão nada mais vai ser do que, novamente, menos n, vezes F, vezes o E. Só que agora é o E padrão da pilha, que a gente está trabalhando com o ΔG padrão. Então, vou colocar aqui E padrão. Mais R vezes T vezes Ln de Q, ou Ln de K. Vou colocar de K aqui, porque a gente está trabalhando aí a nível de ensino médio avançado. Bom, agora, olha o que eu vou fazer com essa expressão aqui. Eu vou dividir toda ela por menos NF. Então, eu vou fazer a seguinte relação aqui dentro. Eu vou até pegar uma outra cor. Eu vou dividir todos os membros por menos N vezes F. Menos NF. Aqui eu também vou dividir por menos NF. E aqui eu também vou dividir por menos N vezes F. E aí a relação que vai me surgir, novamente trazer esse para baixo aqui, vai ser a seguinte, ó. Eu posso cancelar NF. Então, aqui ó, eu vou poder cancelar NF com NF, aqui em cima e embaixo, menos NF com menos NF, e aqui eu posso trocar o sinal e deixar isso aqui negativo. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Vê se vocês concordam. E é igual a E padrão menos, porque eu troquei o sinal, né? Passei esse sinal de menos, eu joguei ele para cá, fica menos R vezes T vezes Ln de K de equilíbrio, a constante de equilíbrio. Então, aqui a gente chegou na famosa equação de Nernst. Essa daqui é a famosa equação de Nernst aí, que vocês estão acostumados aí, vocês que se preparam para o ITA, já conhecem essa equação aí de cabeça. Enzo, mas aí me complica, porque, poxa, na hora eu vou ter que tirar o Ln da constante de equilíbrio e vou ter que colocar o R, colocar o T. Então aqui eu vou te passar uma aproximação, que é até uma aproximação que eles costumam passar nos livros aí, os professores de turma ITA costumam passar, que é a seguinte, ó. Você pode dizer que isso aqui, deixa eu até tirar esse exemplo daqui por enquanto, você pode fazer o seguinte, você pode dizer que o E, ou seja, a gente já vai explicar cada detalhe daqui, o que funciona, tá? O que tem aqui dentro. Isso aqui vai ser o E padrão da pilha, vai ser o E padrão da pilha, menos 0,0592 dividido por N, dividido pelo número de elétrons, multiplicado pelo log de KE. Então vamos lá, vamos entender basicamente o que essa relação me mostra. Porque é muito importante a gente entender o que tem dentro dessa equação de Nernst, por que ela existe. Bom, quando a gente calcula o potencial de uma pilha, o potencial padrão de uma pilha, a gente encontra um valor, mas esse valor não é o real da pilha. A pilha, ou até dentro de uma eletrólise, é que na eletrólise é um pouco mais difícil, né, essa ideia, porque na eletrólise a gente está fornecendo corrente para aquilo acontecer, então a gente costuma ver mais na pilha. O que acontece é que o potencial padrão que eu achei para a pilha, ele não é o verdadeiro, ele não é o real. E aí a gente adapta para as condições ambientes, porque nesse caso aqui, esse R vezes T, eu coloquei as temperaturas ambientes, tá? Eu coloquei 298 Kelvin, que é aproximadamente 25 graus Celsius, e coloquei o R como sendo 0,08, alguma coisa assim. E é importante a gente pensar dessa maneira, justamente porque aqui a gente vai achar nas condições ambientes qual é o verdadeiro potencial da pilha, qual é o verdadeiro potencial da
pilha em si. Então é isso que a equação de Nernst fornece. Ela fornece o potencial real da pilha. E o ITA e o IME adoram cobrar esse tipo de questão, principalmente envolvendo a constante de equilíbrio, envolvendo o padrão da pilha, e é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, eu vou pausar aqui o vídeo e rapidinho vou colocar o nosso exemplo numa outra página para a gente resolver ele aqui. Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso exemplo. Bom, separei uma questão aqui da Olimpíada Americana de Química. Bom, vamos lá então. Ela já está feita aqui porque eu estava resolvendo para ver se batia com o gabarito e tudo certo. Bom, então vamos lá. Ele pede para a gente escrever, né, no item A reação balanceada para a célula, para a reação que ocorre aí na célula. Bom, então ele deu as semi-reações aqui, e a primeira coisa, em qualquer questão de pilha, em qualquer questão envolvendo pilha, é a gente reconhecer quem vai oxidar e quem vai reduzir. A gente sabe então que a reação que ocorre no cátodo é a de redução e no ânodo de oxidação. Mas isso não vai ser o que vai importar tanto agora. Primeira coisa, identificar quem reduz e quem oxida. Bom, aqui, se a gente for perceber, ele deu as reações de redução. Perceba que os elétrons estão do lado dos reagentes. Significa que aquela reação está absorvendo elétrons. Se ela está absorvendo elétrons, aqui a gente tem as reações de redução. Bom, então a gente vê quem tem o maior potencial de redução, quem tem o maior potencial para se reduzir. E quem tem esse maior potencial para se reduzir é justamente aqui o níquel 2+, ou o níquel sólido, tá? Então, ele aqui que vai reduzir, vai ser a espécie que vai reduzir. Bom, então, beleza, a gente identifica que ela reduz, então a gente escreve aqui níquel 2+ aquoso, mais 2 elétrons, formando níquel metálico, ou níquel sólido. E aí, a gente sabe que o potencial dela vai se manter igual, menos 0,236 volts. Beleza. Agora é a gente identificar que a outra, se uma reduz, a outra com certeza vai oxidar. Beleza, então cromo 3+, mais 3 elétrons, formando cromo sólido, vai ser a espécie que vai oxidar. Então eu escrevi aqui cromo sólido, ou eu inverti a reação, né, porque ela vai ser quem oxida, formando cromo 3+, mais 3 elétrons. E aí eu também inverti o potencial, porque como eu inverti a reação, eu também tenho que inverter o potencial. E aí eu multipliquei a equação de cima por 3 e a equação de baixo por 2, justamente porque eu preciso que tenha o mesmo número de elétrons do lado dos reagentes com o lado dos produtos. Eu preciso que os números de elétrons sejam iguais para poder cancelá-los. E lembrando que isso não altera o meu E padrão, não altera, tá? E aí eu escrevi a reação balanceada, 3 níquel 2+ aquoso, mais 2 cromo sólido, formando 3 níquel sólido, mais 2 cromo 3+. Beleza. O que a gente vai ter agora então? Ó? Agora eu vou pular o item B, porque ele não é tão relevante, e eu vou para o item C. No item C, ele pede para a gente calcular o E padrão da célula. Bom, para calcular, é só a gente fazer a soma dos E's intermediários, né? Dizendo assim. Então, menos 236 volts com mais 0,744 volts vai te dar um E padrão de 0,508 volts. Beleza, isso aqui, até aqui, é o que cai no ensino médio, é o que a gente costuma ver aí, sem problemas nenhum. Agora que vem o problema. Primeira coisa, ele pede para a gente calcular o ΔG padrão da célula a 25 graus Celsius. Bom, então, relembrando ali uma relação que a gente viu para o ΔG, ele é menos N vezes F vezes o E padrão. Você pode substituir os valores aqui, ó, que vai dar o menos N. Você tem quantos elétrons envolvidos? Você tem 6 elétrons envolvidos nessa reação. Menos 6 vezes 96.500 vezes 0,508. Deixa eu fazer a conta aqui para vocês. 96.500, 0,508. Isso aqui vai te dar menos 294, 132 joules. Então, aqui ó, também você tem a sua resposta. 294,132 joules. Então, aqui vocês conseguem ver a resposta. Ou você poderia colocar em quilojoules, tá? Não tem problema nenhum. Como ele pediu aqui, né, só consertando, ele pediu ΔG padrão. Então, vamos escrever o ΔG padrão. Agora que vem, assim, o problema. Agora que vem a questão mais interessante. É quando a gente tem que calcular, é que ele pede ali, né, para a gente calcular o valor da constante de equilíbrio para a reação. Então, bom, calculando ela aqui pela equação de Nernst, até escrever aqui, ó,
equação de Nernst, a gente tem o seguinte, a gente tem no equilíbrio que o E normal, né, o E real da pilha é zero, você vai ter o E padrão da pilha, menos, aqui eu fiz uma aproximação, então obviamente nosso resultado vai sair aproximado, 0,0592, dividir pela quantidade de elétrons, são 6 elétrons, multipliquei pelo log da constante de equilíbrio. E aqui eu cheguei em 0,508, que é o E padrão da pilha, menos 0,0592 dividido por 6, vezes o log de K, igual a zero. E aí eu cheguei na ordem do K, porque aí que eu peguei o log de K é aproximadamente 51, e o que eu fiz aqui é utilizar as propriedades de log. Esse cara aqui, ó, a base b elevado a 51 é igual ao k. Então, como aqui a gente está trabalhando com log 10, 10 elevado a 51 é igual ao k. Então, essa daqui seria a ordem do k. Tem como a gente estimar de uma forma mais realista, da gente encontrar realmente esse valor e não somente aproximado. Na verdade, são aproximações que a gente faz. Aqui eu fiz uma aproximação para ficar simples na conta e é dessa forma aqui que o ITA pode te cobrar. O ITA não vai cobrar que você faça contas absurdas com valores assim absurdos, ele vai te dar valores mais bonitos para você trabalhar. E essa aproximação aqui para a equação de Nernst é muito importante. Bom, pessoal, então agradeço muito a sua presença nesse vídeo. Se você tiver interesse em assistir mais vídeos como esse, comenta aí, comenta um tema que você gostaria de ver por aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.